Olá pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Eu sou o Maurício Cantão e falo com vocês aqui de Salvador, Bahia. Eu estava aqui lendo um livro e ouvi alguém dizer que uma frase que me tocou bastante. É assim, abre aspas. O sábio defende o seu país, o tolo defende o seu partido ou ideologia e o corrupto defende o seu bandido. Então você tem que se posicionar, né? Fazer uma reflexão e ver se você é um sábio que defende o seu país, aquela bandeira lá, o verde, amarela, azul e branco, ou se você é um tolo que defende uma ideologia, um partido, e pior, se você é um corrupto que defende o seu ou os seus bandidos. Eu achei bastante interessante e bastante oportuna diante do momento que nós estamos vivendo. Volto a repetir, dia 7 de setembro será o dia mais importante da história deste país, dos últimos 50, 60, 70 anos. Nós íamos às ruas 7 de setembro celebrar a independência do Brasil. Agora nós temos que ir às ruas para gritar, celebrar a liberdade. Muitos tolos, os que se informam ainda pela Globo Lixo, pela Bandeirante e por esses canais nojentos da esquerda. Só para você ter uma ideia, gente, eu tenho o YouTube Premium. Eu pago uma taxa mensal, qualquer um tem acesso. É só se dispor a pagar a quantia. E eu tenho acesso ao YouTube livre de propagandas, toda essa coisa invasiva, né? Que torna, às vezes, bastante cansativo você assistir os vídeos. Só que toda vez que eu abro o YouTube, aparece, olha bem, aparece lá, início, notícias, principais notícias. Aí vem assim os canais, Rede Globo, G1, né? Globo News, Band, Reinaldo Azevedo, esses blogs, páginas de esquerda, ou seja, toda uma sequência de órgãos, de pessoas inimigas do Brasil, do presidente Jair Bolsonaro. Não aparece nessas principais notícias, atualizadas o dia inteiro, nenhuma reportagem ou nenhuma matéria favorável ao governo do presidente Jair Bolsonaro. E você, que eu sempre digo, que tem carimbado assim na testa, pá, pá, mais de uma vez, o carimbo de idiota, de imbecil, e você ostenta essa testa carimbada, com a boca escancarada, cheia de dentes, como já disse Raul, e você acha que por estarem avançando somente em cima dos que você não gosta, você acha que isso não vai lhe atingir. E você está saudando, né, comemorando todos esses abusos, dessas prisões abusivas. A última, do Roberto Jefferson, preso, não se sabe por quê, porque não há na nossa Constituição, não há no Código Penal ou em qualquer outra lei algo que defina o crime de opinião. Por exemplo, eu vou dar minha opinião. O Alexandre de Moraes, o cabeça de pinto, né, cabeça de piroca, para mim ele é venal, é corrupto, atua como bandido e para bandidos. Eu tenho o direito de expressar isso. Se ele se sentir ofendido, ele busque, ou caluniado, injuriado, caluniado, ele busque na lei penal, na lei de ritos penais, a minha punição, me provar. Ele vai ter que me processar por injúria, por calúnia e assim por diante. Não mandar me prender, não existe isso. Aliás, existe agora no Brasil. Eu, se fosse um canal grande, expressivo, talvez já tivesse sido engaiolado. E se eu for um dia engaiolado pelas mãos desses bandidos, e por eu estar fazendo um trabalho patriota, um trabalho para que a verdade
prevaleça de uma vez por todas. Se eu for preso por isso, digo à minha família, meus filhos, não se preocupem, que eu vou estar muito feliz. Porque tem um ditado que diz, em árvore que não dá frutos, não se atiram pedras. Mas eu lembro, quando eu era guri, ficava jogando pedra para derrubar manga, nos locais que a gente não alcançava. E era pedaço de pau, pedra. E do lado tinha uma mangueira sem nenhum fruto. Não se sabe, eu pelo menos nunca soube por quê. E do outro lado uma mangueira repleta de frutos. Aí eu pergunto para vocês, em qual mangueira a molecada subia e atirava pedras? Na estéril ou na repleta de frutos? Então, esses homens, desde o deputado até agora o Roberto Jefferson, eles estavam produzindo bons frutos e lutando sim, atacando sim, esta rede de criminosos que domina o Brasil. Não adianta a gente ficar falando de voto impresso, voto auditável, não adianta. O sistema é podre. O sistema é podre. Esta Constituição que aí está, feita por comunistas, guerrilheiros, terroristas, que receberam a anistia lá atrás, a sociedade completamente manipulada achou isso muito lindo, e logo em seguida, em 88, eles tacaram esta Constituição, o senhor Ulisses Guimarães, comunista de raiz, à frente, chamando de Constituição Cidadã. É uma Constituição fascista, é uma Constituição que colou, ipsis literis quase, lá a Constituição de Mussolini, e é graças a esta péssima Constituição que nós temos hoje esse STF que aí está, e esse Congresso Nacional podre, carcomido, que aí está. Nas cidades onde se disputam as eleições, as pessoas de bem fogem desse processo. Eles conseguiram escorraçar, banir as pessoas de bem do processo político eleitoral do país. E deu no que deu. Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional, né? Congresso da União, Assembleia Legislativas, são os deputados estaduais, e as câmaras municipais nós temos os vereadores. Em todas essas escalas, municipal, estadual e federal, esses órgãos se transformaram em verdadeiras chocadeiras de vagabundos, de vagabundas. Eles conseguiram, eles fazem a festa. Mas por quê? Porque você ainda vota em Renan Calheiros, você reelege um escroque desse. Um escroque, você dá mais 8 anos de foro privilegiado para este escroque, este lixo, talvez junto com Lula e FHC, os maiores escrotões da República. E uma ordem de nocividade para a nação, temos FHC, Lula e Renan Calheiros, e aí vem Sarney, os que dizem que se aposentaram, estão atuando nos bastidores. Então, dia 7 de setembro, nós vamos ter que dar um grito pela nossa liberdade. Já desmonetizaram os canais conservadores, já desativaram outros tantos. É só você conquistar um pouquinho de voz, passar a interferir nesse processo carcomido, dessa carcaça político-eleitoral do Brasil. É só você começar a fazer algo de bom, eles vêm, pá, tolhe, exterminam. Mas dia 7, nós vamos dar as respostas devidas para essa súcia de mafiosos, para esse canil de facínoras, de homens sem piedade, de mulheres desalmadas. Sabe por quê? A grande maioria são de ateus. E uma outra grande maioria negam ser ateus, mas são. Porque quem é cristão e procura vivenciar o cristianismo não atua como estas pessoas. Nós tememos o resultado das nossas ações. E tem muita gente aí, você, olha no meu olho, você não merecia
passar por isso. Você que foi doutrinado, manietada, doutrinada, convencida, convencido, você não precisava desta nódoa, desta mancha na sua vida. Você sabe com quem estou falando, ou com quais pessoas estou falando. Reaja, levante a cabeça e dia 7 se junte aos verdadeiros brasileiros patriotas. 7 de setembro, nosso grito pela liberdade. A prisão de Roberto Jefferson, como eu estava falando, é uma prisão, um crime de opinião. Como eu falei, a minha opinião é que o cabeça de piroca, chamado Alexandre de Moraes, é um corrupto, atua como bandido para bandidos. Eu posso falar isso. Se ele se sentir, ele, o cidadão lá, esse, cabeça de pinto, se sentir ofendido, ele tem que buscar as vias ordinárias, como qualquer outro cidadão. Ministro do STF não tem nenhum privilégio nesse. Aliás, alguns ritos sim, mas 95% ele é igual a qualquer pessoa neste país. Ele pode achar que foi injuriado, ele pode achar que foi difamado, caluniado, vai lá no Código Penal e processa quem fez isso. Mas eles criaram agora o Ministério Supremo da Verdade. E a verdade, o que se fala, será verdadeiro ou não, de acordo com o carimbão, dos ministros supremos da verdade. Então tudo que você falar, você fizer, eu fizer, é esse Supremo Tribunal da Verdade que tem que carimbar, verdade ou falso, liberdade ou cadeia. Só que eles sabem que dia 7 isso vai acabar. Eles estão muito preocupados, e articula nos bastidores. Mas porque eles sabem que dia 7, né, dia 7, o revide de tudo que eles fizeram está chegando. Eles vão sentir agora a justiça de Deus, a espada do anjo e arcanjo Gabriel sob a cabeça deles. Tripudiaram demais, bagunçaram demais. Chega, basta, né? Isso aí, pessoal, falei muito. E dia 7 vamos estar juntos e prender toda essa cachorrada, prender os chefes, os generais comandantes do Exército, Marinha, Aeronáutica. Já vieram a público declarar que o líder supremo deles é o presidente da República, Jair Bolsonaro, e que eles seguirão a determinação do presidente da República, e isso está lá na Constituição. Fica com Deus, até a próxima. Outra coisa, se você quer essa Constituição cheia de brasileiros, se você quer reeleger o presidente Jair Bolsonaro, e se você quer pôr fim a esse império do crime que graça no Brasil, compartilhe esse vídeo, comente, dê sua opinião, enriqueça este material, deixa seu like, tá legal? Fica com Deus, até a próxima.